Olá, eu sou Bruno Moraes, em parceria com a Viva Decora, venho falar sobre fogão cooktop. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. A diferença do fogão cooktop do fogão tradicional é que o fogão cooktop a gente consegue embutir ele numa bancada, igual a gente tem aqui. Aqui eu tenho um tampo de quartzo e a gente embutiu o cooktop em cima do tampo. Já um fogão tradicional, ele é uma peça solta que você vai encaixar, né, na lateral do tampo, entre os móveis. É uma outra proposta. A grande diferença é visualmente, né, porque o cooktop, como você consegue encaixar ali na pedra, você consegue fazer uma pedra contínua e o cooktop somente no meio ali. Já o fogão tradicional, até você tem a opção de ele ter o encaixe, de embutir, mas fica totalmente diferente da proposta do cooktop. E uma outra grande vantagem de você fazer o cooktop é que você consegue locar o forno onde que você quiser, porque o forno você vai ter que comprar ele solto, separadamente. Então você pode instalar o forno embaixo do cooktop, mas você pode fazer uma torre de fornos, forno, micro-ondas, e aí você deixar o forno mais alto, que seja numa altura confortável para você acessar, diferente do fogão tradicional que você tem que se abaixar para ter acesso ao forno. O cooktop a gente pode utilizar ele, por exemplo, aqui no caso a gente tem um cooktop a gás, a gente tem o cooktop elétrico e tem o cooktop por indução, tá? O cooktop por indução, ele é elétrico também porque ele precisa ser ligado numa tomada, mas ele tem uma diferença entre o de indução e o elétrico. Ambos são ligados na tomada, só que o elétrico ele tem uma resistência e ele esquenta a panela por essa resistência. Então, quando você desliga o cooktop elétrico, ele demora mais para resfriar. E você precisa ter uma panela com uma superfície plana embaixo. Já o de indução, ele esfria muito mais rápido que o elétrico. E você precisa, além de ter a panela plana, ter uma panela magnética. Então, por exemplo, se você colocar um ímã na panela, ele vai grudar. Então você tem que comprar uma panela adequada para o cooktop magnético. Já o cooktop a gás, ele é o mais parecido com o fogão tradicional que a gente conhece, né? Ele é ligado no gás e aí eu não tenho essa restrição de panela igual o cooktop de indução e o elétrico. O a gás, falando agora em Brasil, né, o gás ele é mais econômico que a energia elétrica. Então ele acaba sendo no bolso mais econômico a conta de gás do que você utilizar o cooktop elétrico. O acabamento vitrocerâmico a gente encontra muito no cooktop elétrico de indução, que é aquele acabamento que parece um vidro em volta e ele é um material que ele não deixa esquentar. Então se você encostar aqui em volta quando você estiver cozinhando, ele não vai queimar sua mão. Quando você for instalar um cooktop, se for de indução ou se ele for elétrico, primeira coisa, verifique o quadro, se ele vai ter carga suficiente para você colocar um cooktop, ainda mais porque às vezes ele é 220, às vezes não tem espaço para um disjuntor 220. Então faça primeiro uma avaliação elétrica no seu quadro. Se for o cooktop a gás, olhe o modelo que você vai comprar. Por exemplo, esse modelo que a gente tem aqui, ele precisa de uma tomada 220, que é para sair a faísca e acender a chama do cooktop. Então veja se vai precisar de tomada, se é 110, 220, e você precisa puxar um ponto de gás até o cooktop. Toma muito cuidado que a maior parte dos apartamentos que estão sendo entregues, o pessoal está entregando com um ponto de gás. E eu vejo muita gente, vou ligar o cooktop a gás e o forno a gás. Dependendo do fabricante, se você fizer uma ramificação muito próximo do cooktop e do forno, você perde a garantia do equipamento. O correto seria você vir com uma prumada independente só para o cooktop e uma outra prumada só para o forno. Uma novidade que está chegando no Brasil são agora os modelos, na verdade, vamos chamar de cooktop, mas são só os queimadores. Então você não vai ter mais essa placa em volta do cooktop, você vai ter só os queimadores encaixados na pedra, né? Na Europa já está se utilizando isso, demorou para chegar no Brasil porque a gente não tinha
um acabamento ainda de material para fazer o tampo da pia que seja resistente à temperatura, e também não tinha um fornecedor ainda para fornecer essas bocas com os queimadores. Isso está chegando e pouco tempo já vai ser uma tendência. Então a gente vai ver os tampos, uma coisa bem limpa, bem clean, só com os queimadores por cima. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e deixe seu comentário aqui embaixo que depois a gente responde.